Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que o número de suicídios no Brasil cresceu 11,8% em 2022 em comparação a 2021. Foram 16.262 registros, uma média de 44 pessoas por dia. A maioria das vítimas eram homens. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que de câncer de mama, guerras ou homicídios. O Setembro Amarelo é uma campanha mundial que luta para mudar essa realidade, colocando a saúde mental em pauta. O lema da campanha deste ano é: se precisar, peça ajuda. E é sobre o Setembro Amarelo que eu converso agora com Maurício Rodrigues. Ele é voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida. Maurício, obrigado por participar do Cidadania. Eu vou começar falando, porque a gente aqui no Brasil considera o assunto tabu. O suicídio é um tabu. E o Setembro Amarelo ele vem exatamente para quebrar esse tabu. Como é que é essa situação? A gente precisa falar sobre suicídio? Precisa botar esse assunto em pauta mesmo? Sim, nós temos a convicção que o tema ele é sensível, é um tema que é grave, mas que ele precisa ser tratado, conversado, as pessoas precisam ter mais esclarecimentos sobre isso e falar de maneira responsável, né? Então, o propósito do Setembro Amarelo é exatamente esse, é mobilizar a sociedade civil, o poder público, os órgãos de saúde, né, para que eles tenham um engajamento. Nós temos aí uma visão de que o problema ele pode ser diminuído muito se houver esse engajamento da sociedade. E o Setembro Amarelo ele surgiu com esse propósito, né, de disseminar essa informação de uma maneira cuidadosa. Foi uma iniciativa de várias instituições, o CVV foi uma delas. E de 2015, já são 9 anos de existência dessa campanha, nós temos visto alguns avanços. As pessoas estão mais sensíveis a conversar, mais abertas a falar sobre o tema. Espaços estão sendo abertos para que esse tema sensível seja refletido. E a gente sempre destaca também que esse movimento ele começou a ganhar uma projeção muito grande e acabou ficando maior do que se pretendia, né? Mas isso é bom também. Agora, precisa ter alguns cuidados, porque o Setembro Amarelo ele tem a finalidade de nos proporcionar um momento de reflexão. Então, não é uma data para se celebrar, mas é uma data para se refletir de que forma que cada um de nós, enquanto integrante da sociedade, pode agir de uma forma que contribua, se engajar nessa campanha para a gente tentar vencer esses índices que são muito alarmantes. Isso que você falou é muito importante, porque assim, colocando o assunto em pauta, você pode se autoanalisar, perceber também pessoas próximas, porque muitas vezes o problema de saúde mental, que é o que principalmente leva ao suicídio, ele fica meio mascarado. Então, é importante trazer essa discussão, não é? Sim, é importantíssimo. E nós estamos esse ano reforçando essa mensagem de que também acolher é cuidar. Então, nós precisamos estar mais atentos uns aos outros, no ambiente de trabalho, na convivência familiar, observando melhor uns aos outros, né? Para que quando a gente notar qualquer mudança repentina de comportamento, pode ser a indicação de um pedido de ajuda. Então, nos reconectar, né? Esse tempo da tecnologia tem distanciado muitas pessoas e, às vezes, na pressa, na correria do dia a dia, as pessoas acabam se descuidando, né? Então, é também um convite para que as pessoas estejam mais atentas umas às outras, para que conversem mais e observando qualquer mudança fora daquilo que está habitualmente acostumado a ver, possa se oferecer, fazer uma aproximação amistosa, fraterna, para tentar oferecer ajuda. Então, Maurício, o Brasil tem um plano de enfrentamento ao suicídio? A gente sabe que alguns países lá fora têm. E a gente sabe que a campanha Setembro Amarelo é importante e tem ajudado nesse sentido. Mas o nosso país tem? O CVV ele foi convidado pelo Ministério da Saúde para integrar, fazer parte de uma campanha, de uma equipe que desenvolveu esse programa. Ele foi instituído, salvo engano, em 2015, e o Ministério da Saúde tem trabalhado com isso, sim.
nessa campanha. E, no caso, o Setembro Amarelo faz parte dessa campanha, então? Sim, é uma das medidas, né, que foram abraçadas por essas instituições e é um momento para a gente levar ao maior número possível de pessoas essa possibilidade de refletir sobre o tema que é tão sensível, né? Eu vou pegar um pouquinho, e eu sei, você é um voluntário, você vai falar Sim. um pouquinho mais da realidade que você tem, a gente vai até falar com mais calma sobre o seu trabalho no CVV, mas a pesquisa que eu falei no início do programa, ela traz uns dados que chamam a atenção. O percentual de homens chega a ser o dobro de mulheres, por exemplo, de homens vítimas, né, de suicídio, e também o alto percentual de jovens no Brasil, né, pessoas com idades entre 15 e 29 anos. É possível a gente fazer algum tipo de leitura? Por que esses dois grupos em especial acabam sendo as maiores vítimas em nosso país? O que nós costumamos dizer é que o suicídio ele não escolhe rosto, né? Ele não escolhe nacionalidade, cor, condição social. O suicídio ele é um inimigo da vida, então ele atua de maneira silenciosa, sorrateira e quando menos se espera acontece a fatalidade. E nós temos assim a preocupação ultimamente de falar para as pessoas que esses índices, esses números, apesar de alarmantes, eles precisam ser olhados para que a gente possa ver a gravidade do problema, mas é preciso recordar que cada um desses números que são citados é uma vida que se foi, que tinha sonhos, que tinha projetos, que tinha família, que tinha amores, né? E essa vida deixou essa história, né? Então, olhando esse lado humanizado dessa questão, a dor que ele provoca nas pessoas que ficam também, que nós precisamos ter esse olhar de falar o que podemos fazer para tentar diminuir tanto sofrimento para tanta gente, né? Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho no CVV. Muita gente está em casa, não conhece, já ouviu falar, vê a sigla, né, Centro de Valorização da Vida. Fala um pouquinho como é que é o trabalho de vocês, voluntários. O CVV, ele é uma das ONGs mais antigas do Brasil. O CVV está há 61 anos atuando, tendo como objetivo central da sua missão a valorização da vida. Então, ao longo desses 61 anos, o CVV tem oferecido apoio emocional a qualquer pessoa que estiver enfrentando algum momento, né, que ela sinta a necessidade de conversar com alguém de maneira reservada, sigilosa, respeitando o anonimato. É um serviço que ele funciona 24 horas, os 365 dias do ano, está à disposição de qualquer pessoa que tenha essa necessidade. A experiência do CVV tem nos demonstrado que quando a pessoa resolve compartilhar as suas inquietações, as suas preocupações, a sua tristeza com alguém, é uma iniciativa que tira ela do isolamento, né? Então, por que isso? Porque um período muito prolongado de silêncio faz com que a pessoa se isole no momento em que ela mais precisa de um apoio, de pedir ajuda. Então, o CVV está aí 24 horas pelo número 188, que é uma ligação gratuita. A pessoa, basta que ela tenha acesso a qualquer telefone, inclusive celular, e ela faça uso desse número e ligando ela vai encontrar lá um voluntário, uma voluntária que vai oferecer esse apoio num clima de muito respeito, de consideração, sem julgar essa pessoa, procurando não discriminar, não agir com preconceito, deixando ela tranquila para que ela possa externar aquilo que está sentindo, a circunstância que está vivendo, e ali ela tem o tempo que ela sentir necessidade de ter essa conversa, e o voluntário acolhe isso com todo esse cuidado, buscando compreender essa pessoa naquele momento. Qual o tipo de ligação mais comum? Porque a gente está falando aqui, né, do Setembro Amarelo, da situação mais drástica, né, da situação limite. Mas eu tenho a impressão que muita gente liga porque está se sentindo muito sozinha e está precisando conversar com alguém. Qual é o tipo de ligação mais comum? É muito boa a sua pergunta, porque as pessoas geralmente, quando a gente fala de CVV, elas têm essa ideia, né, que o CVV só trabalha essa questão, o drama, né, da prevenção do suicídio, mas não. O apoio emocional, ele tem uma abrangência muito grande.
nós recebemos ligações de pessoas que falam de solidão, que estão vivendo momentos sozinhas, estão muito ali sentindo a necessidade de conversar com alguém. São pessoas que estão enfrentando esses desafios comuns da vida. Então, a diversidade de assuntos que são trazidos para os voluntários são muito grande. Pessoas que receberam, às vezes, ali um diagnóstico de uma doença grave, está com dificuldade de enfrentar essa novidade, essa notícia. É uma situação de luto, é uma situação de conflito familiar, não é? São os dramas humanos. Eu costumo dizer que o CVV, ele funciona como uma pequena ponte, né, sobre o rio das dificuldades humanas. Então, ali, o universo de possibilidades das pessoas que ligam é muito grande. E ligam também pessoas para falar de alegria, de coisas boas que conquistaram. Às vezes, em reconhecimento, em algum momento ter ligado para o CVV, estava ali num momento difícil, né, de muita inquietação, angustiado, mas superou aquele momento e hoje está bem. Então, às vezes, liga também para compartilhar esse seu momento feliz, esse seu momento de alegria. Deve acontecer, então, às vezes, da pessoa ligar semanalmente para encontrar aquele voluntário? Os voluntários, como nós trabalhamos em rede, a pessoa, às vezes, ela fica muito reconhecida ao atendimento que recebeu, né? Mas para nós, os voluntários, o importante é que ela tenha ficado bem, que ela tenha feito uso do serviço do CVV, se sentiu melhor com isso e mais feliz ainda quando acontece esses momentos, né, da pessoa ligar reconhecida ao trabalho do CVV, que é o que para nós é mais importante, é estar disponível sempre. Vocês funcionam assim, na minha leitura, como aquele melhor amigo que tem um preparo, né, para acolher. Vocês passam por um treinamento? Sim, nós passamos por um treinamento para entender a forma de trabalho do CVV. É um treinamento gratuito, ele tem uma duração média de 3 meses e durante esse período são encontros semanais, voluntários mais amadurecidos do CVV vão compartilhar essa experiência e explicar detalhadamente tudo, né? Então, ali nesse movimento de encontros, o voluntário vai se qualificando para ter esse cuidado, é aprender a escutar, não para responder, que é um hábito muito comum, mas aprender a ouvir as pessoas para compreendê-las, né? E isso exige um preparo, isso exige de nós um cuidado todo especial, no sentido de que quando essas pessoas estiverem fazendo uso desse trabalho, nós possamos dar o melhor que pudermos naquele momento ali do plantão, né? Pode continuar, por favor. Eu gostaria de aproveitar o espaço para poder convidar as pessoas, o que tiverem o interesse de somar junto a nós aí no voluntariado do CVV, basta entrar no site do CVV, cvv.org.br/voluntários, e lá tem um espaçozinho para as pessoas interessadas se inscreverem, obterem maiores informações do CVV. Qualquer pessoa adulta? Acima de 18 anos, qualquer pessoa que tenha uma disponibilidade aí de pelo menos 4 horas por semana para se doar ao trabalho do voluntariado é muito bem-vinda e a gente está precisando de mais pessoas. Maurício, e qual é o tipo de aflição mais comum que vocês recebem nas ligações? Olha, nós consideramos toda ligação que vem para o CVV como muito importante. A gente não tem esse hábito de classificar. Não, eu nem estou nem falando da gente valorar. O mais comum, o que acontece mais, o mais frequente? As pessoas falam de muitas questões, elas falam, é muito diversificado, porque como os atendimentos, o telefone, ele é ininterrupto, é comum acontecer um caso de solidão. Às vezes é o caso da pessoa que o cachorrinho morreu e está sofrendo, é a pessoa que está com uma dificuldade de relacionamento dentro de casa ou com o vizinho. Então, cada caso, nós consideramos que aquilo para aquela pessoa está incomodando, aquilo está doendo, né? E às vezes existem circunstâncias também que o assunto ele é sensível e a pessoa não se sente à vontade para conversar daquela forma assim, mais tranquila, num ambiente ali familiar ou ambiente de trabalho, né? Então faz uso também desse momento com o CVV para falar, como ela sabe que ali ela vai ter esse espaço de fala, que ela não será julgada, mas que ela poderá externar o que está sentindo, então ali ela encontra esse espaço de acolhimento,
fala, depois desse seu processo ali de falar o que está sentindo, de contar tudo o que está acontecendo, ela consegue organizar suas ideias, consegue organizar suas emoções e fica bem, né? Fica bem e volta. Então, o voluntário, ele está sempre ali pronto para acolher qualquer pessoa, independente da circunstância, do desafio que ela está enfrentando, nós vamos acolher ela com essa consideração, com esse respeito, e isso é permanente. É um cuidado nosso nos atendimentos do CVV. A gente acabou de superar uma pandemia, né? Tivemos 2 anos, pelo menos, talvez um pouco mais de pandemia, e no Brasil a situação foi até pior do que na maioria dos países do mundo. Vocês sentiram que houve uma piora no quadro das pessoas que procuravam, assim, a dor era maior? O que nós observamos é que sempre que tem algum evento coletivo de tensão emocional, isso acaba se refletindo nos atendimentos, né? Por exemplo, no período aí da pandemia mais agudo, foi entre o ano de 2020 e 2021, nós tivemos um volume de crescimento nos atendimentos em torno de 5%, né? Já agora, no ano de 2022, nós voltamos à normalidade do período anterior à pandemia. Mesmo assim, o volume de ligações é muito grande, né? Em 2022, nós tivemos 3.400.000 atendimentos. É muita coisa. Sim, e é um trabalho que a impressão que dá é que tende a aumentar. Eu acho que vocês vão atender cada vez mais pessoas, porque a leitura, e a leitura de um leigo aqui, é que, e isso é uma palavra que você usou muito, solidão. A gente vive um mundo de redes sociais, onde as pessoas estão cada vez mais isoladas. Então, a impressão que dá é que eles vão procurar esse acolhimento. Ou eu estou errado nisso? Sim, não, é corretíssimo. Esse problema que nós estamos enfrentando agora, ele realmente é algo assim que a gente sente isso também, as pessoas comentam muito isso. Essa necessidade de conversar com alguém, essa tristeza de estar sozinho. E curioso, às vezes existem relatos de pessoas que convivem num ambiente familiar numeroso, mas se sente só. As pessoas estão muito vocacionadas hoje para buscar telas, né? E ali vão acabando perdendo essa conexão, que é um ato tão humano, né? De conversar mais, de trocar impressões, olho no olho. E isso está, de uma certa forma, se dissolvendo e nós não estamos nos dando conta disso, né? Então, nesses momentos, é curioso observar isso, que às vezes as pessoas fazem esses relatos, né? Tentando resgatar história de vida, contar momentos que enfrentou, que foram tristes. Às vezes tem ali uma necessidade de chorar, mas também revelam momentos felizes, se alegram, e depois que tem ali aquele seu momento de conversa tranquila, ela se sente melhor, agradece e volta, né? Então é muito interessante também observar isso, que essa carência que as pessoas estão tendo de presença, de diálogo, de conversar mais, né? Vou voltar a falar aqui mais especificamente da campanha Setembro Amarelo. Sim. Na sua visão, e é uma campanha que no Brasil desde 2015, né, uma campanha mundial, quais são os desafios? Você apontou no início da entrevista vários pontos que a gente avançou. Onde a gente precisa avançar mais? Olha, nós estamos empenhados no CVV em continuar disseminando essa informação, buscando promover momentos como esse aqui agora, que é um momento precioso, através de palestras, rodas de conversas, né? O CVV está sempre presente, buscando atender por meio dos seus voluntários, estar presente nesses momentos para promover essas reflexões, falar desse trabalho, falar de cuidados que é importante as pessoas terem. Então, o nosso esforço tem sido nesse sentido, de continuar perseverando em levar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis, em todos os ambientes, em todos os públicos possíveis, e permitir que as pessoas tenham, né, acesso a essas informações para se inteirar da gravidade do problema e fazer essa indagação que é muito íntima, né? Como que eu posso fazer para tentar também somar forças, né, e ajudar nessa causa? Então, o objetivo é esse, é sensibilizar as pessoas e permitir que elas possam refletir de uma maneira mais cuidadosa e não deixar esse tema
esquecido ali, com esse receio de falar, que era muito comum no passado, mas que a campanha já conseguiu ter esses avanços, né? Vou pegar esse gancho, então. Uma pessoa está assistindo a entrevista agora e ela começou a perceber que alguém dentro de casa está precisando de ajuda. O que é que você diria para essa pessoa? Olha, a orientação básica que nós passamos é que para as pessoas, quando nos fazem esses tipos de indagações, é oferecer o número do CVV. Vou reforçar o número 188. 188, é o número 188, que é uma ligação gratuita. Né? Para as pessoas, por exemplo, hoje de alguns públicos, sentem às vezes que não gostam de conversar por telefone, apesar que o telefone ainda é onde nós recepcionamos o maior número de atendimentos, mas nós temos também o e-mail, né, que é apoioemocional@cvv.org.br. A pessoa faz o atendimento por e-mail e nós temos também o chat, que os jovens costumam ter mais afinidade, né, por conta da tecnologia. Então, cvv.org.br/chat são opções que a pessoa tem, né, de fazer essa abordagem, mas aquela pessoa, como você acabou de mencionar, que está com alguém ali preocupada, dentro dessa visão nossa de oferecer para as pessoas essa reflexão de que acolher é cuidar, é importante que a gente se coloque sempre à disposição, buscando ouvir atentamente essas pessoas que estão em dificuldade, mas principalmente ressaltando para elas que elas são pessoas importantes, que existem, que se importa com ela, que quer ajudar, não é? E se a pessoa não se sentir preparada, não se sentir ainda em condições de oferecer esse apoio, né, ela pode fazer uso do trabalho do CVV, falar, olha, tem um número 188, às vezes tem uma questão que você quer conversar, que você não se sente confortável para falar comigo, não tem problema, você pode ligar no CVV, né, e pode também se oferecer, depois, naquele momento de conversa da pessoa ali com o CVV, ela pode, ela mesma, despertar para essa necessidade de que ela precisa de algo mais substancioso. E aí, muitas vezes, dessa conversa, desse desabafo no CVV, ela sente a necessidade de buscar a ajuda, né, de um profissional da área de saúde mental, que hoje, felizmente, também está começando a cair esse tabu. As pessoas hoje estão mais interessadas em cuidar disso e eu acho que isso também já é um efeito positivo da campanha, fazendo as pessoas refletirem que isso é importante, né, o bem-estar mental, emocional. Antes da gente encerrar, eu queria continuar nesse gancho aí, perder a vergonha, né, de falar de saúde mental e de procurar ajuda. Isso. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso agora. Eu peguei primeiro o familiar, mas para encerrar, a pessoa que está se sentindo insegura e está percebendo, está pensando em ir por um caminho que não vai ser bom para ela, não vai ser bom para ninguém, nem para as pessoas que ela ama. Vamos falar um pouquinho dessa questão? Sim, olha, essa pergunta sua, ela é preciosa, porque a nossa mensagem para essas pessoas é exatamente essa, que nenhum ser humano precisa ficar isolado no lugar do sofrimento. É preciso que ele se lembre que sempre que ele tem pessoas que se importam, né? Se ele tiver em uma circunstância de vida que muitas vezes está distanciado das pessoas, que não sente conectado com ninguém, ele pode fazer uso desse trabalho do CVV. É um trabalho que está aí há 24 horas, né? Uma pessoa pode ligar de manhã, à tarde, à noite, na madrugada, qualquer momento que ela estiver muito angustiada, estiver num momento de desespero e uma necessidade muito grande de desabafar. A experiência no voluntariado tem mostrado que quando as pessoas ligam, elas num primeiro momento estão muito angustiadas, mas à medida que elas vão conversando, é como se elas estivessem abrindo novos caminhos, através daquele processo de jogar para fora tudo que está sentindo, não é? Então, o trabalho, ele tem essa finalidade de passar para as pessoas essa mensagem. Não fique sozinho, não fique isolado, ligue para o CVV quando você sentir a necessidade. Quantas vezes a pessoa sentir essa necessidade de conversar, de desabafar, às vezes tem questões que são muito sensíveis, então, num primeiro momento, a pessoa está ainda insegura, mas depois ela vai
ela vai falando abertamente, se sente realmente acolhida, respeitada, né? Esse atendimento que é feito com muita fraternidade, com muito respeito, com muita consideração, não é? Então, é um serviço que está aí gratuitamente à disposição de qualquer ser humano e que ele tenha essa convicção, essa certeza de que quando ligar para o CVV, sempre vai ter lá um voluntário, uma voluntária que vai acolher a ligação dele com o máximo carinho, respeito e ouvir, tentando compreender. Basta que ele tenha esse ato, que eu chamo um ato não só de coragem, mas de amor a si mesmo, que é fazer uso desse número 188, uma ligação gratuita que ele pode, naquele momento, fazer toda a diferença para ele, né? Muito obrigado pela entrevista, Maurício. Eu é que agradeço o espaço em nome do CVV aí e quero mais uma vez convidar as pessoas, né, que quiserem engajar aí no voluntariado. Nosso site cvv.org.br tem muitas informações interessantes lá. E é gratificante não só para quem vai receber esse cuidado, né, mas também para quem dá esse cuidado, né, para o próprio voluntário. Sem dúvida. Quanto mais pessoas nós tivermos do nosso lado lá para somar forças, a gente vai conseguir alcançar um maior número de pessoas, oferecer mais apoios, né? Então, isso é muito importante. Obrigado, Maurício. Eu que agradeço. E obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nosso site, senado.leg.br/tv ou no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho para receber as notificações. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.